E aí, beleza? Rick, Flag e Frankenstein decidem trabalhar juntos para salvar as pessoas que amam, a princesa Ilana Rostovich e a noiva. Eles se infiltram na Universidade Terrebonne para reunir informações sobre a doutora Isla Macpherson, uma professora titular e a principal estudiosa sobre Themyscira. Frankenstein se pergunta como invadir uma faculdade ajudaria a encontrar a noiva, mas Flag o lembra do acordo. Em troca de sua ajuda para salvar a princesa, ele prometeu ajudá-lo a se reunir com a noiva. Flag explica que foi Macpherson quem afirmou que as visões de Cersei sobre a princesa causar a Primeira Guerra Mundial eram reais. Com os comandos voltando para Apocolistan para assassinar a princesa, a missão deles é descobrir a verdade sobre Macpherson para poderem impedi-los. Com a ajuda dela, Frankenstein poderia sair como herói e assim rever a noiva. Animado, Frankenstein pergunta se precisa matar a professora ou os alunos, mas Flag diz que não é esse tipo de herói que ele quer ser. Flag sugere que investiguem a casa da professora enquanto ela estiver dando aula. A caminho da casa dela, Flag ainda tenta avisar Ilana, mas não consegue se comunicar por causa da barreira linguística e a pessoa do outro lado desliga o telefone. Pensando na noiva, Frankenstein se lembra do passado quando ela saiu para buscar limonada para Victor. Ela volta e encontra Frankenstein sobre o corpo sem vida de Victor. Frankenstein afirma que só fez o que era necessário, mas a noiva salta sobre ele tomada pela raiva. Ela tenta enforcá-lo, mas Frankenstein a domina e vira o jogo. Ela o chuta, o que acaba colocando fogo nele, e então foge. Flag e Frankenstein chegam à casa da professora. Quando Frankenstein vê uma pessoa passeando com um gato, ele se lembra de Bogdana, a velha cigana que o salvou naquela época. Assim como a noiva o abandonou na mansão em chamas, Frankenstein consegue escapar com vida e vai até um lago próximo, onde perde a consciência e é levado pela correnteza. Uma senhora com um cachorro o encontra e o puxa para fora da água. Ela o leva para casa e trata de seus ferimentos. Frankenstein recupera a consciência algum tempo depois e se pergunta o que ela está fazendo. Ela explica que ele está muito queimado e que o unguento tem propriedades curativas antigas, que Frankenstein chama de coisa de cigana. Dias se passam e Frankenstein se recupera dos ferimentos. Ele se pergunta por que ela não o encara enquanto fala, e ela explica que é cega. Ele comenta que o mundo não tem valor sem a beleza, e afirma que preferiria morrer a ficar cego. Além disso, diz que é a beleza da noiva que o mantém vivo. Bogdana pede para ele fechar os olhos e imaginar a noiva. Quando ele a descreve como linda, ela explica que era assim que todos os dias parecem para ela, afirmando enxergar mais beleza do que qualquer um pode imaginar. Após se recuperar, Frankenstein ajuda Bogdana trazendo um peru para o jantar. Ele fica impressionado com a espingarda e como foi fácil derrubar a presa. Então ele agradece pelo cuidado da cigana, mas ela explica que aquele não é apenas um lugar de recuperação, mas uma casa para onde ele sempre poderá voltar. Ela diz que ela e seu cachorro Ivan têm sido os mais felizes desde que ele entrou em suas vidas, mesmo sendo um pouco rabugento. De volta ao presente, Flag invade a casa e encontra Macpherson morta. Eles suspeitam que a Macpherson que viram na escola seja falsa, uma artista do disfarce trabalhando para Cersei para despistar todos. Flag tenta ligar novamente para Ilana. Dessa vez, ele consegue falar com ela. Ele a alerta rapidamente para sair de onde está, dizendo que os comandos estão a caminho para matá-la. Não consegue explicar mais porque a falsa Macpherson acaba de chegar em casa. Frankenstein fica furioso por Flag não ter contado a Ilana sobre ele, pois esperava que ela falasse a seu favor com a noiva. Flag argumenta que a noiva nem ouviria uma palavra dela, já que ela está ali para matá-la. Então Frankenstein questiona o acordo, preocupado que não o ajude a se reunir com a noiva. Flag manda ele se esconder e como ele se recusa, Flag usa sua patente para obrigá-lo a obedecer. Ao descerem escondidos, descobrem que a impostora era na verdade o metamorfo Cara de Barro. Flag diz a Frankenstein que o Cara de Barro é perigoso e sugere que saiam sorrateiramente para evitar confronto. Eles passam em silêncio por ele, que parece ocupado jogando Xbox no sofá. Frankenstein nota que Cara de Barro tem tentáculos passando por baixo do sofá, prontos para pegá-los de surpresa. Enquanto ele está imobilizado, Cara de Barro joga Flag contra a parede
parede e continua socando ele. Frankenstein consegue se soltar e parte para cima de Cara de Barro, mas é engolido por completo. O Cara de Barro perde o controle sobre ele e Flag começa a atirar, mas os tiros não fazem efeito e o vilão se regenera rapidamente. Depois ele agarra Flag novamente e o esmaga no chão, lutando com seu corpo enfraquecido até quebrar suas costas. Frankenstein tenta se libertar, mas Cara de Barro o puxa de volta para dentro. Ele consegue alcançar uma tomada e arranca os fios para eletrocutar Cara de Barro. Finalmente derrotando aquela coisa horrível, Frankenstein segura Flag, todo machucado, em seus braços, implorando para que ele não morra antes de responder suas perguntas. Ele insiste em perguntar sobre a noiva, mas Flag não responde. Suas últimas palavras são para que ele diga a verdade para a noiva antes de parar de respirar. Segurando o Flag nos braços, Frankenstein se lembra da vez em que deixou a velha senhora para procurar a noiva. Bogdana implora para que ele fique, mas ele insiste em partir, dizendo que precisa encontrar a noiva, pois acredita que estão destinados um ao outro. Ela tenta convencê-lo de que a noiva quase o matou, mas Frankenstein diz que aquilo era o jeito dela de ser charmosa e provocadora. Bogdana implora para ele não deixá-la sozinha, mas Frankenstein afirma que não pretende abandoná-la. Ela pergunta por que Ivan está lá fora, e ele explica que acha que o cachorro não entenderia o que está prestes a fazer. Frankenstein então pega uma panela e a golpeia com ela sem piedade. Ivan fica triste pela dona quando Frankenstein sai da casa, mas mesmo assim o segue. Enquanto isso, os comandos chegam a Apocolistan, onde Alexei, o capitão da guarda real, os recebe. Alexei acha estranho eles terem voltado tão cedo, mas a noiva explica que estão ali para proteger a princesa depois de receberem informações confiáveis sobre uma nova ameaça. Ele afirma que o país não teve problemas durante 100 anos de isolamento, mas assim que abriram comunicação com os americanos, começaram a receber várias ameaças em poucas semanas. Quando Alexei pergunta sobre o perigo, a noiva ignora e se afasta. A caminho do castelo, Alexei recebe uma ligação alertando sobre os planos dos comandos. Ele diz ao grupo que vão pegar um desvio, alegando que há trânsito adiante. A noiva percebe o plano de Alexei e o confronta enquanto se afastam da cidade. Alexei argumenta que pode parecer um caminho mais longo, mas supostamente é um atalho até o castelo. Quando chegam a um beco sem saída, Alexei diz que o motor está fazendo um barulho estranho. O Dr. Phosphorus percebe que ele estava apenas ganhando tempo e exige que continue dirigindo. Do nada, soldados o cercam e Alexei ordena que a noiva se renda. De repente, Dr. Phosphorus atravessa o banco com o braço e soca o rosto de Alexei. Assim que ele morre, os soldados abrem fogo e um tiroteio começa. O comandante ordena que os outros foquem na noiva e no Dr. Phosphorus, dizendo que eles são a única ameaça real. A noiva parte para o ataque e pula no comandante, voando com uma armadura. Ela o espanca no ar e os dois caem em um telhado. A noiva arranca os canhões dos braços dele e os usa para eliminar todos os inimigos. Dr. Phosphorus enfrenta um tanque que se aproxima e mesmo com os disparos contra ele, tudo acaba derretido. Ele atravessa o tanque com fogo e mata o motorista. Em seguida, mata sem piedade um soldado quase morto que implora por sua vida. Os comandos se separam assim que a polícia chega no local. Sergei, da Guarda Real, encontra Ilana e informa que os comandos escaparam. Ele diz que fizeram o melhor que podiam e duvida que os comandos sejam uma grande ameaça sozinhos. Ilana se sente péssima, mas afirma que não tiveram escolha, pois foram enganados pelo próprio governo. Ela ordena que Sergei vá atrás deles e os elimine, terminando assim o episódio 5 de Creature Commandos, animação de fantasia e ação de 2024. E eu espero você na entrada para Apocolistan.